Bom, esse ano nós temos desafios muito fortes na eleição. Quais são eles? E como a gente tem que saber o que vai acontecer? Bom, o primeiro é a descrença, que, por incrível que pareça, a gente, não é só no Brasil, mas a gente está entre os maiores do mundo em termos de descrença em políticos. Isso realmente deixa muito claro que a maioria é de fora ou é de São Paulo? De fora. Tem alguém de São Paulo que vai se candidatar aqui? Então, a gente tem um problema sério em São Paulo, que é a questão do posicionamento não político. Né? Para você, por exemplo. Para fora do Estado, para fora de São Paulo, é até bom não ser político, porque tem um histórico. Mas para São Paulo, a gente está vendo um cenário do não político, que se teve nem terminou o mandato. Isso deixa uma rejeição para quem vai usar esse monte. Então, o que a gente tem que construir aqui? Tem que se posicionar e ter um nicho de verdade. Bom, o segundo ponto é, a gente tem diminuição de verba. Isso quer dizer o quê? Dificuldade financeira de fazer uma campanha. Porque antigamente você tinha doação de empresa, agora você não tem mais. Então a gente vai ter que ser mais inteligente para saber como gastar. Outro ponto é a falta de conhecimento. A maioria dos candidatos não tem conhecimento de leis, não tem conhecimento digital, não tem conhecimento de como fazer uma campanha. Isso atrapalha na hora de desenvolver isso. Então, esse é um ponto muito forte. E a gente está falando de um ano de Copa. O que quer dizer isso? Vocês vão ter menos tempo para construir um relacionamento. Porque vocês acham que em 45 dias vocês vão conseguir ganhar a eleição? Dificilmente. Porque vocês têm que construir uma relação com o eleitor bem antes disso. Hoje, a pré-campanha é mais importante do que a própria campanha. Porque você imagina o volume de comunicação que os eleitores vão receber. Então, a gente tem um problema da concorrência na época da campanha, do churrasco, do futebol e amigos. Além de falar do contexto, ele não quer ouvir vocês. E se você não tiver ações boas, você vai ter falta de conhecimento. E aí você vai ter que arrumar uma forma criativa de desenvolver essa relação. E uma visão tradicional da comunicação. A maioria das pessoas usam os meios digitais como usam uma TV, como usam uma rádio. Eu mando informação e espero que o cara veja. Quantos de vocês, hoje, recebem imagens de um monte de gente e baixam no WhatsApp? A maioria não faz isso, mas... né? Nem baixa. Isso quer dizer que, se vocês já fazem isso, imagina os caras que vocês acreditam que podem vir a votar vocês. Porque só vocês e todo mundo vai mandar o WhatsApp para o cara. Então, a gente tem um momento muito cruel para desenvolver a campanha. E aí, o que eu procuro dizer? Que traduzir o digital é diferente de adaptar o tradicional. Engraçado, eu vejo todo mundo falar, eu não gosto de quando o cara manda santinho para mim. Mas eu vejo a maioria do cara que vai fazer a primeira campanha, pegar o santinho dele e mandar para o WhatsApp para as pessoas. Pô, mas se eu não gosto, por que eu faço? Não é? Então, a gente não adianta pegar o que vocês vão fazer para a rua para mandar para o WhatsApp. Ninguém vai olhar, pô. Ninguém vai olhar. Seth Godin, um especialista em marketing digital, ele fala, marketing não é mais sobre as coisas que você fala, mas sobre as histórias que você conta. Quando eu crio uma história, quando eu faço envolvimento com as pessoas, as coisas funcionam. Vocês já publicaram algo de algum político? Hã? Já. E por que vocês publicaram? Hã? Porque você gostou. Se você criou uma identificação.
Ou seja, a história foi relevante para você, que você contou junto com o cara. Mas você lembra da última campanha presidencial? Que um monte de gente, você recebia memes, mesmo que positivos, de algum candidato. Você acha que foi o time dele que montou? Hã? Vocês acham que foi o time dele que montou? Não tinha braço para fazer isso. As pessoas, quando acreditam muito no candidato, elas mesmas fazem. Porque elas contaram a história. Com certeza, vocês vão achar maravilhoso quando vocês estiverem rodando o feed de vocês e vocês verem uma foto, mesmo que mal feita, falando bem de vocês, porque vocês conquistaram alguém. Mas para conquistar alguém, vocês têm que ter uma história forte. Vocês têm que ter um envolvimento. E aí, para toda campanha que tem que ser feita, a gente tem que saber o cenário, aonde eu estou pisando. Alguns de vocês já ouviram falar no Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva? Alguém não sabe, nunca ouviu falar nesse livro? O Feliz Ano Velho fala o seguinte, que ele, quando era adolescente, foi sair com os amigos e pulou num lago. Só que ele não verificou a profundidade do lago. Quando ele pulou de cabeça, ele ficou paraplégico. O que eu vejo na maioria das campanhas, vocês são o Marcelo Rubens Paiva. Vocês se jogam de cabeça sem saber o cenário onde vocês estão entrando. E aí vocês vai dar certo? A chance de dar errado é enorme. O que a gente fala? Hoje, são mais de 120 milhões de usuários na internet no Brasil. É muita coisa, não é? A gente está falando que o Brasil é o terceiro país do mundo em número de pessoas no Facebook. Não se preocupem que todo esse material vai ser liberado para vocês. Se vocês tiverem que anotar algo, anotam o que o titio está falando aqui, tá bom? Só que tem um problema sério esse ano no Facebook. Qual é? A mudança de algoritmo. Cada vez mais é mais difícil atingir pessoas no Facebook. Por quê? Você precisa botar dinheiro para que ele dê certo, não é? Vocês já notaram isso? Perdão. Vocês notaram isso? E a gente tem novas fontes de informação. Quantos de vocês têm site pessoal aqui? A maioria não tem. Quantos de vocês têm Wikipedia? A maioria não tem. Sim. Olha. Mas pode fazer. Pode fazer. É só entrar lá e a gente mesmo? Pode construir. Só que vocês têm que fazer o seguinte, botar links relevantes que comprovem o que vocês estão falando. Porque hoje, quando o cara vai procurar de vocês, ele vai lá no Google. Qual é o teu nome? Rocha o quê? Coronel Rocha. Esse é o nome, porra, que impõe respeito, né? Coronel Rocha. Pronto. O cara vai procurar Coronel Rocha. Aí ele não acha nada do Coronel Rocha. Aí vem um cara e faz uma Wikipedia falando um monte de bobagem do Coronel Rocha. O que acontece com o Coronel Rocha? Não, acabou, ele vai procurar outro. Porque o Coronel Rocha muitas vezes nem sabe que está acontecendo isso. Não é verdade? Ou seja, o Google ele vai responder algo sobre vocês. Agora, vocês têm que tomar cuidado com o que vai ser respondido. Aí é uma atenção. Porque tu achas que ninguém busca sobre político no Google? Político no Google? Busca aí muito. Porque quando ele está com interesse, ele vai lá e põe o nome do cara. E se vier só coisa ruim, é isso que vai ficar. Sabe por quê? Porque eu não tenho a segunda chance de fazer uma primeira boa impressão. Aí você vai ter que reverter essa imagem. Outro ponto é fake news. Todo mundo é cargo proporcional aqui? Então, vocês
todo mundo, alguém tem medo de fake news aqui? Hã? Defina medo de ser atacado? De ser atacado. Na verdade, assim, todo mundo chega para mim e fala de fake news, né? Pô, vai ser o grande coisa, assim, que eu não tenho medo zero de fake news, porque pode construir. Só que, cara, para o cargo proporcional, se tem no digital, tem no Wikipedia, tem vários pontos de contato, onde você deixa claro a tua história, quando o cara ouvir alguma coisa, ele vai dizer, puta, o que esse cara está falando não é verdade. Só que a maioria dos candidatos não se preocupa em construir a própria história. Ele não fala no YouTube, ele não fala, não tem o Wikipedia, ele não tem o website, ele não tem coisas que mostram a história ao longo dele. Se não tem, a fake news pega. Porque eu não construí meu nome, eu não construí as coisas. No mercado de política, é muito comum um concorrente ligar para o teu cliente e dizer, pô, esse cara não vale nada, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tem muito cliente que liga para mim e disse, cara, ligou um marqueteiro aqui falando isso de ti. Cara, fiquei revoltado com ele, porque eu te conheço há 10 anos e eu sei do que tu é capaz e do que tu não é. Por quê? Porque tem uma história. E quando o candidato não tem isso registrado, aí sim é um perigo. Como eu disse, marketing político digital é estratégia. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. E também não é banana. Vocês vão ter que gastar um pouco. Vão ter que gastar um pouco. Senão, vocês vão cair no senso comum. Eu vou mandar um e-mail marketing. Eu tenho que ter uma ferramenta para mandar e-mail marketing. Ela custa. Eu tenho que fazer eu tenho um cara para fazer a minha arte. Ele custa. Não é? Porque muitas das vezes o cara pergunta, não, mas me ajuda aí, faz de graça. Aí teve uma vez um candidato chegou para mim que ele era dono de uma padaria. Pô, Gadelha, me ajuda aí, pô, faz de graça. Eu falei, tá ótimo, chefe. Vamos fazer assim. Eu vou trazer a minha família aqui para tomar café e almoçar e jantar todos os dias aqui, tá bom? E, pô, Gadelha, que isso? Eu tenho um custo para fazer. Pois é, eu também. Eu sei. Sim, a gente tem custo para fazer. Então, quando vocês vão contratar alguém, vocês têm que pensar que essa pessoa também tem custo. E vocês têm que cobrir o mínimo, né? E nem, o que eu falo? Não é a tecnologia, e nunca vai ser no mundo digital. É como ela entra nas nossas vidas todos os dias. Em 2014, ninguém queria usar o WhatsApp para campanha. Nós usamos, todo mundo começou a usar. Hoje, todo mundo usa isso. E-mail marketing, todo mundo dizia, não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque ninguém abre e-mail, não é? Ninguém abre mais e-mail? Hã? Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje, a maior ferramenta dos e-commerce continua sendo o e-mail. A maior ferramenta dos e-commerce continua sendo o e-mail. E na campanha do Oeste, a gente fazia segmentadamente, a taxa de abertura média do Brasil é 0,2%. Na campanha do Oeste era de 12%. E para o público médico era de 40%. Médicos. 40%. Ou seja, tem gente sim que abre e-mail, porque nem todo mundo pensa como você. Tem muita gente diferente, não é? E esse cara não vota, só porque ele não pensa como você, ele não vai votar em ti. Pode ser que ele vote. Mas você tem que desenvolver isso. As empresas que estão oferecendo, não sei se todo mundo recebeu, mas eu recebi, que é um formato pronto de e-mail, de WhatsApp. Ah, vou disparar 10 mil WhatsApp e tal. Um negócio que
coordenado? O que você acha? Então, eu vou voltar mais uma vez aqui para ti. Tu vai mandar para 10 mil pessoas que nunca ouviram falar em ti. Mas vem um negocinho assim: olá, eu sou a Adriana Dornelles. Gostaria de enviar mensagem para você. Se você concordar, responda esse MSN aqui com o número 1. Daí a pessoa responde. Aí esses entram para essa lista. É um negócio. Sim, esse e-mail é teu? É pelo WhatsApp. Então, ele é esses 10 mil que eles vão mandar, tu conhece elas, essas pessoas? Elas... Então, é isso que eu estou tentando te dizer. É a mesma coisa que eu chegar contigo, tu nunca me viu falar. E eu já querer te abraçar. O que tu vai achar disso? Esse cara é doido, pô. É o que tu está fazendo. Tu nem conhece o cara e tu já está invadindo ele. Vai chegar, o que a maioria deve fazer é bloque, spam. Então, é isso que a gente... Eu tenho falado disso, assim, eu tenho que construir um relacionamento. Pessoas não estão se identificando com nenhum político. Então, vocês têm um desafio enorme para conquistar esse novo eleitor. E tem um ponto aqui, ó, 84% dos universitários dizem não ser representados por nenhum político. Isso é uma pesquisa da Locomotiva. 84% dos universitários dizem que nenhum político o representa. Ou seja, há uma oportunidade para vocês aqui? Há uma oportunidade enorme. A gente tem 8 milhões de universitários no Brasil. 8 milhões. Calma. Vou falar aqui. O universitário brasileiro, ele mora em média com 4 pessoas. Quando a gente falar de 8 milhões, vai dar quase 40 e poucos milhões de votos. Hã? Tá vendo? Vou botar um menuzinho na avaliação final do curso. Tá vendo? O que acontece assim? A gente não pode subestimar tipos de eleitores. Hoje, um principal eleitor do Brasil é universitário. Por quê? Porque esse cara, ele é o primeiro da família a ter acesso à educação universitária. Quem é que mais... todo mundo que mora com ele, quem é o que as pessoas mais acreditam e mais confiam? Nele. Então, no mínimo, se eu convenço esse cara, eu ganho 5 votos, não é? Só que, numa cidade que tem poucos universitários, quem são os formadores de opinião? Ele extrapola o formador de opinião de casa, ele vira do bairro. Porque ele é o primeiro cara a fazer. Ele é o cara respeitado do bairro. É igual o médico. Você ouve qualquer pessoa e chega um médico que salvou a tua vida, ele fala assim, cara, ouve o Rodrigo Gadelha, é porque eu gostei dele, bicho. Eu acredito nele. A diferença de ele convencer você é forte ou não? É muito forte. Então, o que a gente faz? Eleição é... Lembra que o titio falou de uma forma brusca, mas ele fala assim, quem tem que falar para ti que você é bom de cama são os outros. Lembra? Se o médico fala, se o advogado fala, se o empresário fala, que não é você que está falando, esses votos convertem. O entorno é muito forte. Por exemplo, o motorista de Uber hoje é importante? A gente está falando... Vocês sabem qual é o universo no Brasil de motorista de Uber? 500 milhões... 500 mil motoristas no Brasil. Esses caras falam, em média, de 8 a 12 pessoas por dia. Esse cara é importante para algum político? É importante.
E aí, se você convence um desse cara e ele quer fazer as pessoas saberem de ti, ele pode falar para o mínimo 8 a 12 pessoas por dia. Imagina isso todo dia. Existem vários tipos de eleitores. Todos, por exemplo, professor é importante? Importante. Porque ele convence, ele acaba tendo o respeito dos alunos, né? Isso quer dizer que tem vários? Tem, pô, o cara do agronegócio, o cara da área de saúde, tem um monte de eleitores que são importantes para a gente construir. Aí depende da forma que tu vai construir isso. O que a gente sente? Que todo mundo está carente de líderes e de movimentos hoje. Porque os principais movimentos que nós tínhamos caíram por terra, não foi? Entender ondas. Né? Quando a gente começa a pensar aqui, por exemplo, que eu costumo dizer, olha, o Bolsonaro vai ganhar a eleição no primeiro turno. O Bolsonaro vai ganhar... Não, as pessoas falam para mim. O Bolsonaro vai ganhar a eleição no primeiro turno. Aí eu lembro também daqui, ó, o Celso Russomano também ia. Não é? O Celso Russomano também não ia? Então tem muito chão ainda. Pode ser que essa espuma dele se dissolva. Tem muita coisa para acontecer ainda. Ou procurar oportunidades. É que vocês são muito jovens, mas essa eleição, ela lembra muito a do João Dória. Não lembra do João Dória? Porque o João chegou para... É o Collor, mas lembra muito a do João. Porque o João Dória não falou que ele ia usar os secretários pela primeira vez, que não eram políticos, pessoas que queriam fazer acontecer, empresários e tudo, não foi? Foi a primeira pessoa a pensar nisso. Foi o primeiro cara a fazer isso. Foi o Collor no Ministério de Notáveis. Foi o primeiro cara a fazer isso. Não foi o João, foi o Collor. Aí é só que... O que eu quero falar? Eu não estou falando nem mal nem bem de ninguém. Eu estou mostrando para vocês oportunidades. Na política, as coisas se reciclam. Elas se reembalam. Elas são usadas novamente. Se eu fosse vocês, estudaria coisas que tenham sido feitas anteriormente. Tem um livro que eu gostaria de indicar para vocês, chamado Casos e Coisas, do Duda Mendonça, que ele fala vários casos que aconteceram em algumas campanhas que ajudam a gente a poder enxergar como construir coisas novas. E lembrem, não é porque vocês usaram algo que foi usado em outra campanha que vocês estão imitando, que vocês estão fazendo, faz parte da estratégia. A gente aprender. Hã? É isso, fica mais bonito. A gente cria um diferencial, não é? Cria um diferencial. Qual era o diferencial do João? Não político, trabalhador. Bom, na visão de marketing, era que ele era trabalhador, não é? E não político. O que a gente tem que fazer? Isso para um cargo majoritário, mas para o cargo proporcional, é sempre bom, eu sempre indico, criar um nicho. Eu lembro que as primeiras campanhas que eu vi de defesa dos animais, todo mundo falava, isso não vai dar certo. Mas quantos caras se elegeram usando isso? O Trípoli, por exemplo, vários outros caras se elegeram. Talvez. Então, esse é um caminho que as pessoas usam. Qual é o nicho de vocês? Ela disse para mim que tem um nicho ali. Os coreanos, os judeus e os corintianos, que é pouquinho. Tudo isso a gente tem que fazer para envolver esse novo eleitor, para construir essa relação.
E o que eu digo para vocês? Vocês têm que ser generosos para ganhar eleições no momento atual. Quando eu falo ser generoso, para vocês construírem a sua própria audiência. Vocês lembram dessa campanha do Obama? A primeira coisa que ele fez? Ele criou uma plataforma para ouvir o que as pessoas queriam falar. Ele construiu uma relação de forma a envolver pessoas. E elas poderiam simplesmente doar trabalho e dinheiro. Lembram alguma coisa hoje para vocês? O cenário de hoje? Se eu fosse vocês, estudaria muito a campanha do Obama de 2008, porque ela é igualzinha ao que vai ser agora. Vocês lembram do universitário que era adolescente na década de 90? Na década de 90, o que era mais forte para esses universitários, que era muito afetivo para eles se divertir? O que era na década de 90? Walkman. Tem outra coisa também que é muito forte. Não, Atari é antes disso. Era Super Nintendo, não era? Qual era o principal game do Super Nintendo? Super Mario Bros. Ou seja, essa é uma memória afetiva para esse cara? Sim ou não? Se ele visse o Mario Bros, ele ia ter uma lembrança que ele falou assim, puta, isso aqui é legal. E aí, eu tive a oportunidade de trabalhar com um time que pensou numa solução para conquistar e passar uma mensagem para algumas pessoas, a área de criação, que desenvolveu uma ação usando essa memória afetiva do Mario Bros para comunicar algumas coisas e entregar alguma informação sobre um candidato. Vende a imagem, depois que ele cai. A balada vai pousar Augusto. Vê parede de trigo. Gente, isso é uma vergonha, não é? Uma pessoa com essa história. A mesma coisa. Igual o Demóstenes, né? Demóstenes já vai falar. Não, foi 30%. Foi eleito em 82. Não teve. Retomar a vida da pessoa. Paga a conta, né, na verdade. Eles meteram uma segurança nacional lá no FGR. E o Brasil tem jeito. É nova BR. A boleirada lá, ó. É o final. É o monstro. A estrela. Que doideira, mano. Você vai passar Lembra? Simulação. Ah, que merda. Mas o que eu trouxe para vocês assim? E o que eu quero deixar para vocês de legado aqui para vocês?
todos nós temos memórias afetivas. Todos nós temos memórias afetivas. E o fato de a gente usar uma memória afetiva para envolver o nosso eleitor é importantíssimo. Importantíssimo. O que nós vamos construir com o nosso eleitor para a gente falar com ele, para que ele dê atenção? Engraçado que vários pontos a gente desenhou, o pessoal da criação, né, desenhou de uma forma que vocês rissem, né? E vocês riram. Ficou mais leve. A gente conseguiu falar para vocês que ele foi 4 vezes deputado, ele foi governador, ele foi senador. Mostrou a história dele. Como é que vocês vão mostrar a história de vocês de uma forma que crie, faça com que os eleitores de vocês se divirtam e que deixe guardado na mente de vocês isso? Aí é um desafio que vocês vão ter que fazer. Bom, pessoal, eu agradeço o tempo de vocês.